I am officially declaring a national emergency. Die Bevölkerung und die Ausreisenden. Die Vorstellung Russlands der Beziehung so klar, Interview des Außenministers, das hoffen lässt. At the time here in Wuhan, there seems to Si trova ad affrontare emergenze nazionali. Seguimos viendo O mundo está com fome. O Brasil está com fome. O estado, a cidade, o bairro. As pessoas estão com fome. Fome de serem ouvidas. Fome de ouvir, de se expressar. Fome de cultura. Fome de arte. Fome de música, de dança, de poesia, de pintura. Fome de teatro. Fome de ouvir histórias. E fome de contar histórias, a própria história ou a história dos outros, daqueles que nunca são ouvidos, dos esquecidos, invisíveis na sociedade. Gritar ao mundo a raiva, as descobertas, cada uma das pequenas intuições que explodem na alma. Contagiar o próximo com as íntimas revelações poéticas, ser contagiado pelas emoções dos outros. Uma contaminação através da arte, que talvez seja a única esperança que sobra para esse mundo despedaçado pelo vírus do caos. Cada pessoa deve deixar algo de si quando morrer. Uma criança, um livro, um quadro, uma casa, uma parede erguida com suas mãos. Um par de sapato costurado com suas mãos. Um jardim plantado com nosso suor. Afinal, algo que nossas mãos tenham tocado. De forma que nossas almas tenham onde ir quando morremos. E quando as pessoas olham aquele flor, aquela planta, aí nós estaremos. E não importa o que fazemos, ou desde que algo mude de uma forma para outra. E que isso leve nossa marca. A diferença entre o homem que simplesmente corta a grama e um verdadeiro jardineiro está no toque. O primeiro poderia não ter estado naquele gramado, mas o verdadeiro jardineiro permanecerá naquele lugar a vida toda. Acreditamos que o mundo muda com as pequenas coisas, com gestos pequenos da vida cotidiana, transformados em gestos artísticos, transformados em improvisações, mudando em primeira pessoa sem a presunção de mudar os outros. E é com esse intuito que nasceu o FEPET, o Festival dos Pequenos Espaços Teatrais, para fomentar, ligar, amplificar projetos artísticos e espaços, para começar a saciar aquela fome de ouvir, de ser ouvido, começando lá onde a fome é maior, nas periferias. Teatro muda o mundo, mesmo que você não perceba. E é por isso que o teatro não morre, porque mesmo com muito pouco, esse artista vai fazer muito, muito. E ele sabe que se conseguir atingir um espectador,
uma única pessoa, essa será a sua grande recompensa. Enquanto houver pessoas iniciadas iniciando pessoas não iniciadas, o teatro ainda vai existir. E, pessoalmente, eu vejo muitas pessoas jovens interessadas em teatro. O teatro não vai morrer, assim como o circo não morreu, assim como o rádio não morreu. Todas as linguagens artísticas, elas precisam ser atualizadas. Elas vão se transformando com o passar do tempo e, ultimamente, essas transformações têm sido bem mais rápidas. O teatro não está morrendo, né? Acho que seria muita arrogância da nossa parte, pessoas que vivemos 70, 80 anos, 90 anos, dizer que uma forma de arte de 3.000 anos está morrendo. No pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o público lotava os teatros. Acho que se nós tivermos textos de qualidade, com bom conteúdo e com atores preparados, quem sabe o público se sente atraído a valorizar novamente o teatro brasileiro. Os filhos não herdarão os pecados dos pais, nem os pais herdarão os pecados dos filhos. Sara, volte aqui. Sara! A arte traz significado para a vida, dá sentido. Ela atinge os níveis mais sutis, como se ela colocasse diante do público um espelho, onde ele se vê, se reconhece, se compreende. E isso é transformador. Porque eu não acho que a arte precisa ter uma função em si. Eu acho que a arte é uma coisa em si. Faço teatro há 60 anos. E o que mais me comove num artista é ver a sua resistência, principalmente diante de tempos difíceis, truculentos, diante de uma pandemia, diante da intolerância. Trabalho tão bonito, tão apaixonado, tão generoso mesmo, né? Porque hoje em dia fazer teatro, cultura não está nada fácil, principalmente com essa pandemia que está aí, né? Eu acho que a arte é cura e, na verdade, eu acho que ela é um pouco da essência de cada pessoa, né? Então, eu acho que a arte, ela pode transformar, ela pode transcender e ela pode curar. Eu acho que ela cura a alma, cura o espírito. A arte cura, a arte renova, a arte da sintonia com as pessoas. A arte traz momentos que a gente não viveria sem ela. O teatro ele te mostra um universo de possibilidades. Eu acho que eu percebi que a arte ela pode curar quando eu consegui mostrar esse universo de possibilidades a pessoas que nunca tiveram contato com a arte. A arte tem esse lugar libertador, né, da gente poder ser quem a gente é. Além, a gente pode ser até o que a gente imagina que a gente é, o que a gente quer ser, né? E isso é muito importante, isso é muito potente. O processo de criação intrínseco à arte requer um mergulho profundo dentro do próprio ser. Isso gera autoconhecimento. Onde nasce a inspiração? Aquela faísca criativa que se transforma em gesto artístico, que traduz o imponderável em uma sequência crescente de emoções que vão ser percebidas pelo outro. A inspiração não vem do nada, ela é o resultado de um trabalho. O artista está sempre colecionando, às vezes inconscientemente até. Eu acho que é importante a gente tirar o nosso ego de lado e trabalhar cada vez mais a nossa percepção. Porque existem momentos, né? Às vezes a inspiração é trazer à tona. E às vezes a inspiração é recolhimento. E eu também sinto, no meu processo criativo, que a minha inspiração vem da minha ancestralidade. Então ela meio que conecta, né, o meu passado com o meu presente e com o meu futuro. Para cada disciplina artística, muitos métodos e muitas escolas nasceram. E muitas verdades foram e continuam sendo propostas. Entre o pestífero, que corre gritando atrás de suas imagens, e o ator, que persegue a sua sensibilidade. Há outras analogias que explicam as coisas que verdadeiramente importam e que põem as ações do teatro e da peste nos planos de uma verdadeira epidemia. Enquanto as imagens da peste
em relação com um estado poderoso de desorganização física, são como os derradeiros jorros de uma força espiritual que se esgota. As ações da poesia no teatro são uma força espiritual que tem o seu começo no sensível e que dispensam a realidade. Poderão chegar e queimar os livros, poderão marchar e fechar os teatros, poderão usar suas facas, suas pistolas, seus fuzis, poderão silenciar 1, 100, 1000 vozes, mas lembrem-se, a arte não se cala. Por milênios, as histórias passaram de boca em boca, de ouvido em ouvido, de olho em olho. E assim como hoje, nos lembramos do inquisidor Torquemada, nos lembramos de Brutus, nos lembramos dos horrores de tiranos, antigos e modernos. E assim a arte se lembrará de vocês, apoiadores, incensadores, bajuladores profetas, parteiros do primeiro demônio do terceiro milênio. O teatro é política. Os artistas que ocupam esse espaço fizeram escolhas, escolha de um texto, escolha da maneira que esses corpos vão ocupar. Quais corpos são esses que estão ocupando esse teatro? Eu gosto de pensar que tem política em tudo. E principalmente naquelas coisas que têm poder de juntar pessoas, de se comunicar com as pessoas. O teatro é um promovedor de encontros. Todo teatro é político, né? Não podemos dispensar que toda arte é política. A gente precisa sempre pensar que o ato político é um ato de tocar, provocar as pessoas. E eu acho que nada melhor que a arte, né, o simbólico, a metáfora da arte, para provocar, né, a intuição, a sensibilidade do público. Eu penso que a arte ela antecede a política enquanto um espaço de formação crítica de questões sociais. Por outro lado, é uma relação de retroalimentação, à medida em que uma potencializa a outra. Mas o grande barato é que a arte ela tem o poder de traduzir a política para o universo das pessoas que não frequentam esse ambiente, que não ocupam esse espaço político. O teatro, como ato em si, ele já é político, porque ele já retrata de alguma forma alguma condição humana, social. Viva Bertolt Brecht, viva Augusto Boal, viva o teatro do oprimido, viva todos que antes da gente já estavam pensando um teatro para transformar a sociedade. E a gente vai continuar fazendo arte, e vai continuar fazendo teatro, e vai continuar resistindo. E a gente vai mudar o governo, seja ele qual for, que não entenda isso. Porque essa força não é determinada de cima para baixo. Essa força é vital. Essa força é vital. Todos nós sabemos o poder que a arte tem de ressignificar a nossa existência. Né? Que tipo de arte eu quero fazer? Quem eu quero afetar? Quais são as minhas críticas em relação ao mundo? Como eu me coloco no mundo? Política e arte são indissociáveis. A incompreensão do tempo presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas seria um esforço inútil entender o passado sem conhecer nada do presente. Patrocínio para as artes é algo que se pensar, né? É importante a gente saber que há necessidade de financiamento. A palavra patrocínio está associada ao mercado que tem interesse em lucro. Para as artes, geralmente a palavra mais adequada é financiamento. E a gente tem que pensar numa arte pública, financiada com recurso público. A arte pública é para
com a finalidade de atendimento das demandas e dos anseios da população. Logo, a palavra patrocínio não encaixa. Financiamento público. É inviável se produzir com o próprio bolso, imaginar que a bilheteria vai cobrir os custos, né? Se a gente quer uma arte simbólica de qualidade, a gente precisa desse tipo de investimento. E é sempre um dilema para o artista que tipo de patrocínio aceitar, que marca associar o projeto, a sua obra artística e que tipo de cerceamento pode haver do patrocinador. É preciso que haja um acordo, uma conversa entre artista e patrocinador para garantir a expressividade máxima daquela obra, né, e ver um acordo eticamente possível entre ambos, né? Indignação e coragem, 2 ingredientes indispensáveis para o teatro. É interessante que nós somos naturalmente indignados com muita coisa e às vezes fazemos pouco caso de outros. Então, o que eu acho é que o mundo precisa aprender a distinguir melhor as suas indignações e, por exemplo, se a opressão ela é fruto da coragem de alguém, então nós precisamos nos indignar com a coragem daqueles que oprimem. O teatro é literalmente a casa do ator. Ele me trouxe formação, conteúdo, cultura, arte e, acima de tudo, disciplina. Nós não sabemos como será o mundo pós-Covid. Sabemos que a iniciativa privada está muito receosa a nível de investimento. Mas quem sabe, numa hora muito boa, as cooperativas voltarem com força total. Bem, indignação e coragem. Eu acho que essas são 2 palavras que estão assim, completamente inerentes à profissão do artista. Indignação, porque sem indignação a gente não faz nada. Em especial, quem trabalha com a comédia, porque a comédia é exatamente o instrumento pelo qual você consegue satirizar, né, caçoar. E coragem, porque para ser artista nesse país é preciso muita coragem. Para ter um teatro, inclusive, manter um espaço teatral, é preciso muita coragem. Tem que ser, acho que tem que ser corajoso e doido. O que está acontecendo aí? Mão na parede agora! Olha isso aqui! Ô Capuleto, por favor. Pensa que é dona da rua aí, ó! A existência e a resistência daqueles grupos ali que faziam cursos, faziam debates, faziam projetos de formação de público foi fundamental para a minha trajetória, para o meu pensamento e acredito que na vida de muitos jovens, né, que participaram daqueles projetos. Os artistas sempre vão ter suas lutas por espaços mais adequados de trabalho e essa é uma pauta que precisa ocupar os espaços de discussão de política cultural. O espaço, os artistas e a resistência do teatro. Parece tudo a mesma coisa, né? Espaço de se produzir arte, artista que ocupa espaço de se produzir arte, resistência do espaço e do artista que produz arte. Parece que nós estamos falando uma única palavra. Resistência é uma boa. Teatro é uma boa. Espaço, artista e resistência. Será que as crianças vão conseguir mudar esse mundo? Eu acredito que sim. Sim. Ai, meu Deus do céu! Obrigado, Ana! Julieta me ama! Julieta me ama! Julieta me ama! Então, quando a gente fala de fazer teatro em Ubatuba, e a gente fala do FEPET, esse festival maravilhoso de pequenos espaços teatrais, a gente fala de um festival que é completamente pautado na questão política de acesso, tanto dos artistas como das pessoas. Eu falo desse festival com muito carinho, porque acho muito importante que hajam pequenos espaços onde as pessoas estejam fazendo teatro. Eu comecei minha carreira com teatro amador e num grupo de teatro. Depois eu fui para outro grupo. Quer dizer, meu início de carreira foi com um grupo. E os pequenos espaços, eles têm essa responsabilidade e essa possibilidade de revelar. Eles têm um olho atento para o jovem ator ou jovem escritor
e estimular o seu talento de uma forma próxima. Esses lugares e esse festival atendia muito a população da periferia, porque Ubatuba tem dois aspectos. Tem esse lado que normalmente é divulgado, que é lindo, que é maravilhoso e que devemos curtir muito, mas atrás do morro tem uma outra realidade, e ali moram quase 50% das pessoas, né? É fundamental ter um festival, fazer um festival de teatro em Ubatuba, como em outras cidades, né, pelo estado de São Paulo, pelo país, mas eu acho que Ubatuba tem tudo, né, como cidade, como local, como centro, para abrigar um festival, né, como vocês fazem. Participar do FAPET é uma grande honra, tanto no palco quanto na produção, porque ele surgiu no momento que nós tínhamos fome de cultura, artistas e arteiros, e poder agregar isso e estar vivo é demais. A importância de um pequeno festival que, na verdade, resume uma prospecção extraordinária e essencial, que é discutir o homem, que é ter o foco da cultura, o desenvolvimento para uma sociedade sadia. E que nesse tempo que nós vivemos se tornou absolutamente urgente. É preciso discutir, é preciso debater, é preciso apresentar as ideias. O que vocês estão fazendo é um trabalho muito importante, muito sedutor até, né? E parece que está dando muito certo, né? Porque diversos grupos já se juntaram, se agregaram ao projeto, já são 5 anos, né, que vocês estão fazendo. Então, olha, parabéns, continuem. Eu sei que é difícil, as barreiras são muitas, mas a gente tem que fazer isso, tem que ultrapassar esses obstáculos, né? E isso só com muita paixão, com muita dedicação, com isso que vocês estão fazendo, né? Os festivais, como o caso do FAPET, são fundamentais, são decisivos. Eles ajudam a dar visibilidade àqueles que têm dificuldade de grande mídia. E eles nos mostram que a arte salva, cura, educa e resiste. Viva o teatro brasileiro, viva os festivais de teatro brasileiro, viva o FAPET. Aviso aos delinquentes que se iniciam na profissão. Não se recomenda assassinar com timidez. O crime compensa, mas só compensa quando praticado em larga escala, como nos negócios. Não estão presos por homicídio os altos chefes militares que deram ordem de matar tanta gente na América Latina, embora suas fichas de serviço deixem rubro de vergonha qualquer bandido e vesgo de assombro qualquer criminalista. Somos todos iguais perante a lei. Perante a lei divina? Perante a lei terrena? A igualdade se desiguala o tempo todo, e em todas as partes. É que o poder tem o costume de sentar-se em um dos pratos da balança da justiça. Formed into an oasis of freedom and justice, I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. A escuridão não pode expulsar a escuridão. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. A
pele negra é tão fundamental para o teatro, assim como é fundamental para todas as outras áreas da nossa cultura, porque carrega uma ancestralidade, uma bagagem cultural que vem muito além do tempo onde o negro foi considerado inferior. Traz consigo um ritmo, uma musicalidade, um respeito à espiritualidade que é indispensável para o nosso teatro e para toda a nossa cultura. Existem poucas oportunidades para os negros no Brasil em todas as áreas, principalmente nas áreas de destaque. Na minha opinião, existem poucos negros na cena teatral no Brasil, porque o racismo estrutural ele atinge todas as esferas e a arte continua sendo elitizada. Precisaria de um envolvimento muito maior da sociedade, né? E a consciência de que não tem diferença as cores. Todas as cores são uma só. Num país onde a maioria da população é preta ou não branca, é impreterível que o nosso teatro enegreça e denúncias, sempre. Sempre que nós percebemos algum espaço sendo racista, o racismo é crime, deve ser denunciado e deve ser compartilhado, até que a gente possa mudar essa estrutura. Não considero que somos poucos no cenário teatral. Acho que talvez em termos de visibilidade em relação aos meios de comunicações de maior alcance, talvez ainda dê essa impressão de que somos poucos. Acredito na arte enquanto uma possibilidade de alterar realidades de maneira prática, dar novas perspectivas de vida. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a arte ela pode expandir cada vez mais para que a gente veja que podemos ver diferente, que podemos ver mais, que podemos ver além e comunicar visões diferentes sobre algo. Existem políticas públicas culturais que tentam corrigir as desigualdades sociais que reproduzem assimetrias no campo cultural. É preciso fortalecer essas políticas públicas culturais cada vez mais para enriquecer o campo cultural e democratizar o acesso tanto à produção cultural quanto à contemplação. Se a gente consegue contaminar algumas pessoas que sejam, poucas pessoas por vez dessa potência, e essa potência se espalha, a arte vai passar a ser uma exigência presente na cesta básica de qualquer cidadão desse planeta. Precisamos pensar o quanto o racismo impede a mobilidade social da população negra. Nós temos um problema de classe. E o racismo também cria uma hierarquia de gênero que deixa a mulher negra em uma situação maior de vulnerabilidade social. Humilhado e profundamente desonrado, o negro é, na ordem da modernidade, o único de todos os seres humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria, a cripta vital do capital. A liberdade na arte, ela não tem limites.
o artista em si, ele é limitado por vários lados, né? Mas no momento em que você decide colocar sua arte para fora, ela não pode ter limites, não tem limites. A arte não tem barreira, ela é livre, intensa e soberana. O artista, ele não pode pensar nas barreiras, ele tem que pensar que a arte é ilimitada mesmo, não tem limite. Acredito que respeito, escuta são os principais, assim, para você pensar. A arte, ela é um grito possível, ela é uma necessidade de comunicação. A arte, ela parte de uma emergência, ela acontece porque aquilo se faz necessário, porque aquelas pessoas, aqueles corpos precisam emanar uma voz, um grito. As fronteiras de liberdade na arte, ao meu ver, tem muito a ver com o que dizia Augusto Boal sobre o oprimido e o opressor. Se a sua arte empodera o oprimido, ela é encorajada. Se ela desarticula o opressor, ela é encorajada. Agora, se você faz uma arte que desarticule o que é oprimido, vamos repensar. E o governo que não quiser isso, sinto muito. Problema deles. Alguns nem sequer hesitariam em reconhecer no negro o limo da terra, o veio da vida, o meio do qual o sonho de uma humanidade reconciliada com a natureza, com a plenitude da criação, volta a ganhar cara, voz e movimento. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. O ator não é uma caixa mágica, onde tudo acontece de repente, sem consistência e sem consciência. Mesmo que ele tenha tentado, mesmo que ele procure desesperadamente percorrer esse caminho. O ator é um cerimonialista que participa da comunhão com si mesmo. Único caminho para acessar a comunhão com os outros. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Assinado Presidente Arthur da Costa e Silva. Olha lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Em 1970, eu entrei na luta. Prisões e assassinatos. Em 1970, não funciona. Fazendo o trabalho que a gente não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Os homens temem o pensamento mais do que qualquer coisa no mundo, mais do que a ruína, mais do que a morte. O pensamento é revolucionário e terrível. O pensamento é revolucionário e terrível. O pensamento não olha para privilégios, para instituições estabelecidas, para hábitos confortáveis. O pensamento não tem leis, independe da autoridade, não se importa da sabedoria da idade. O pensamento pode olhar para as profundezas do abismo e não ter medo. Mas se o pensamento se torna propriedade de muitos e não privilégio de poucos, temos que acabar com o medo.
A censura está aí, pautada nas privações que todos nós estamos sofrendo dos nossos direitos básicos, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, de acesso à comunhão, de acesso à construção de novas identidades a partir dessa experimentação coletiva. A gente vive numa censura constante, né? Se eu quiser sair vestida de palha da minha casa e ir para a avenida fazer uma performance para a rua, eu vou ser censurada, as pessoas vão olhar torto para mim, né? Toda censura vem da necessidade de manter um pensamento homogêneo, longe das diferenças e possíveis, né, diversidades. Se a sua obra for de cobrança, principalmente de posições políticas, sociais, ela é censurada sim. Algumas vezes de forma sutil, mas na maioria das vezes abertamente. A censura continua existindo. Mil vozes distintas, externando inúmeras temáticas, utilizando todas as linguagens da humanidade. Mil riachos que se unem para formar um só rio, impetuoso e potente. Eu sou um artista de rua, então eu vim da rua, né? Os meus espetáculos, a minha formação primordial como palhaço de rua veio do público. Então eu acredito demais nos movimentos de periferia, de expressão de arte na rua. São o que modificam a sociedade, é o encontro do público verdadeiro. Ali você tem o feedback mesmo. Se está funcionando, se não está, qual é a relação, o que está interagindo. Eu me identifico demais e acho que é aí que nós vamos mudar a realidade. Para relacionar, para criar essa relação. A relação verdadeira da arte e a interação com o público ali no real. Eu amo isso. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. É a isso que eu dedico a minha vida. O centro não seria nada sem a cultura periférica. Sem o grafite, sem o rap, sem o slam. Enfim, muitas outras manifestações que na cultura de rua se encontra na arte periférica. Sem a voz da periferia, o centro não existe. Fiz muitas apresentações nas ruas, né, com grupos teatrais, principalmente lá no Acre. E a gente vê como é gratificante, né, esse contato assim, direto com o público. Criando novas histórias e eles participando ali ativamente. Participei também, a gente foi bastante para as aldeias, né? Um grupo de artistas pegar um barco e chegar numa aldeia que só se chega de barco ou de avião teco-teco e sair com um monte de parafernália colorida, adereços, coisas que eles nunca viram. É uma troca muito importante, assim, né? A arte nas ruas e nas periferias faz com que cada ser humano tenha direito ao acesso à cultura. Se não fosse essa forma de arte compartilhada em espaços abertos, sem barreiras, sem portões, sem taxas, muitas pessoas não teriam como construir o seu próprio repertório artístico, porque a arte ela é construída a partir da interação com os diversos campos e manifestações da arte no cotidiano das pessoas. Em qual momento da nossa vida decidimos viver de arte, de palco, de teatro?
Por que fazemos arte? São textos e textos. São meses de ensaios, de noites e noites de inquietação, de busca, com os nossos corações acelerados, no momento da apresentação para o público, quando é dado o terceiro sinal. O nosso público é gente com fome. Artistas são pessoas com fome. Fome de conhecimento, de sensações, de emoções, de profundo amor pelas palavras. Não queremos o poder, não vivemos para o aplauso. Nosso desejo é tocar almas. A arte não sacia a fome. É preciso manter essa fome. São várias as linguagens teatrais e é isso que nos dá força, nos faz ir cada vez mais para frente, cada vez mais crescer, por mais sacrificante que seja. Em tempos sombrios, sempre é fundamental a união entre artistas, não é? E a produção dos coletivos. Principalmente agora, é muito importante, mas sempre vai ser muito importante, porque vivemos num país onde a cultura, a educação e a arte ainda são entendidas como não importantes, necessárias. A busca pelo fortalecimento dos coletivos e a união dos artistas é algo fundamental. Só assim a gente consegue se impor na sociedade e, acima de tudo, nos colocarmos como profissionais. Eu sempre acreditei e acredito, continuo acreditando na força, né, do coletivo, na união, né, dos grupos, das pessoas, e isso para além do nível artístico, né? A importância da gente ter um olhar empático para a situação do outro, né? E sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. É sensacional o movimento de coletivos, de artistas espalhado pelo país. É uma forma de arte a qual está modificando a sociedade, né? Existem trabalhos maravilhosos em periferias, em instituições que estão voltados para a mudança do pensamento filosófico, da construção de uma possibilidade. Só acredito na união, no coletivo, ainda mais nos tempos de hoje. Eu só acredito na saída pela união, por estarmos juntos, pelas nossas forças juntas. Acho que a gente está em um momento de parar de segmentar. Os tempos de hoje nos pedem para a gente parar de segmentar tudo, colocar tudo em caixinhas. Um movimento, a arte, caminha para esse lugar da união das linguagens. Quanto mais a gente se abrir para poder explorar, né, e estar aberto para poder ouvir não só as múltiplas linguagens, mas também as múltiplas vozes, né, que existem dentro dos movimentos, isso só soma, isso só faz com que torne a coisa mais potente, mais latente. Eu sinto que as pessoas estão sedentas pelo sonho, pelas utopias. Não é à toa que na pandemia se leu tanto livro, se viu tanta série, tanto filme. As pessoas dizem assim, porque a gente não tinha o que fazer. Eu não acho que seja isso. Eu não acho que seja isso. É que as pessoas estavam vivendo num mundo de certezas, né? Num mundo binário. E a arte não sobrevive num mundo assim. A arte brota justamente dos interstícios entre as verdades. Os interstícios entre as certezas. Né? A partir do momento que as pessoas voltaram a se humanizar, pura e simplesmente porque ficaram com medo de morrer, ou seja, voltaram à sua condição humana mais primitiva, elas sentiram necessidade da arte. É importantíssimo que nós possamos apoiar essa iniciativa, essa conclusão, essa perspectiva de que a arte é a ferramenta mais imprescindível para que o homem se desenvolva dentro do seu meio, dentro da sua cidade, dentro da sua cultura, que revitalize, que possa ir adiante no caminho dos seus sonhos. Teatro é poesia que surge do livro e se faz humana. E ao se fazer humana, ela fala, grita, chora e se desespera. E agora, José?
A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Porque mesmo com muito pouco, esse artista vai fazer muito. Acho que a arte salva, cura, educa e resiste. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. Continuem sempre que atrás vem gente. E vamos torcer e trabalhar. Merda ao teatro, merda ao festival, merda aos festivais, merda aos artistas. Essa é a nossa utopia, essa é a nossa realidade. Nós não desistiremos. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Abraço. Entre a expectativa e o sonho, um mundo onde as pessoas pensam globalmente e não egocentricamente. Pode existir se vivemos realmente o agora. O respeito e celebração da diversidade. Com esperança, a gente sonha. Foco na esperança, né, na construção e na união. É a integração das crianças. A utopia é o alimento de todas as lutas. Surge uma nova consciência planetária. Caminho de muita luta, mas de muita esperança. O teatro, ele só existe ao vivo e a cores. Que o público volte cheio de saudade a sermos pessoas melhores. E acho que a gente viver um dia de cada vez. A gente ter coragem para seguir nosso coração. Que o futuro será holográfico. A ampliação do teatro. Pensar que nós vamos ter uma árdua tarefa. Viver num país com mais cidadania. O caminho se faz caminhando. E continuar com os processos de resistências. Corações mais abertos. É se manter vivo. Quem sou eu para discordar? Amor poderia ser uma palavra apropriada para se colocar no começo, se pudéssemos ter a certeza de encontrá-la ainda aí no fim. Quando a colocamos no começo, surge logo a dúvida se ela conseguirá sobreviver ou não até o final. Ou talvez sua presença provocatória na proa vai instigar os atiradores, vai instigar a raiva e, num mundo inflamado por contradições, vai apressar seu próprio fim. Amor? Será que esse amor pela minha profissão vai ser um escudo necessário, onde eu escondo toda a minha vontade de desistência da minha profissão, de salas vazias, de cortinas fechadas, de cadeiras vazias? Será que uma agulha no meu braço vai ter o poder de me descontaminar desse medo que eu sinto? Medo que eu sinto de chegar ao palco, voltar ao palco e ele ser o meu abismo. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sente agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde?
Música